Olá, minhas queridas amigas e amigos, rádio ouvintes da rede, telespectadores da Rede Interativa e da canal Lignet, canal 22 e nossos rádio ouvintes da TV Excelsior. Nós estamos começando agora o programa e hoje, olha, o assunto é estupendo. Eu quero que você fique aí, sentadinho, que nós vamos aprender tudo sobre o que está acontecendo nessa pandemia em relação aos nossos emocionais. E temos aqui para falar conosco um mestre, né? Uma pessoa super competente para falar no assunto. É o Edson dos Reis, mais conhecido como Professor Reis, né? Ele é pós-graduado em saúde mental, especialista em negociação policial, especialista em manejo em prevenção contra o suicídio. Mas já nós vamos, porque nós temos um patrocinador, Espaço Feminino. Vamos mostrar para vocês, tá bom? Vamos conhecer? Dê um toque a mais em seus cabelos. Agora para você, Espaço Feminino Mega Hair. Trabalhamos com os cabelos brasileiros. Métodos queratina, microcápsulas e monocápsulas, fita micropele, fita InDesign e ponto americano. Há mais de 10 anos no mercado de Mega Hair. Na rua Raul Pires, 1247. Fone 99634 3783. É isso aí, ela é mestre em Mega Hair. Quer um cabelão? Quer um cabelão, é só ir lá, né? Pega o telefone aí e vai fazer lá uma consulta, né? Uma análise do seu cabelo. Mas nós temos aqui o professor Reis e nós vamos falar com ele, né? E nós vamos saber, olha, tanta coisa que for possível. Ele disse que eu tenho pouco tempo. Mas boa noite, Reis. Boa noite, Magali. Boa noite, ouvintes. É uma alegria nós estarmos aqui. Trago um fraternal abraço da nossa direção do Hospital Universitário, da nossa Universidade Federal, para trabalharmos esse tema tão complexo, mas necessário nos dias atuais. É verdade, nós estamos aí em plena pandemia e agora parece que a pandemia está pior, né? Está piorando, claro, né? E vai ascender essa curva ainda até meados de agosto, depois ela vai aplanar, foi a informação que eu tive, mas esses meses todos de pandemia causou tantos danos, a gente fala muito de danos financeiros e tal, mas os danos psicológicos que causaram em muitas famílias foram muito grandes, especialmente, olha, violência e suicídio. Reis, como que está o índice de suicídio ou tentativas? E quais as causas que têm levado as pessoas a tentar tirar a própria vida? Infelizmente, Magali, os números são alarmantes. O Brasil, segundo os últimos dados, é o 8º país do mundo com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Mato Grosso do Sul é o 3º estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. A faixa etária que mais cresce é a faixa etária dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade. Mas a faixa etária que mais comete suicídio no Brasil é dos idosos, por 2 fatores, né? Isolamento, abandono e principalmente perda de perspectiva e principalmente a questão de deixar de se existir. Infelizmente são números alarmantes, preocupantes. Em resumo, solidão. Solidão do idoso, solidão, abandono e perda das relações interpessoais e principalmente as questões afetivas com a família, com o seu referencial de apoio. E isso é muito triste, né? É muito triste o idoso chegar nessa situação. Ter os filhos, cria os filhos, chega numa hora que ninguém quer saber, põe num cantinho como se fosse um móvel velho e pronto, e não vê que a pessoa está triste até cometer o suicídio. E o suicídio, né, no Brasil, ele é muito preocupante, porque nós temos alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes, crianças e adolescentes, mas esse número ele pode ser revertido com ações práticas como essa aqui que nós estamos fazendo. Aqui nós temos que agradecer a senhora a oportunidade de nos convidarmos para falarmos desse tema, que isso pode ser evitado com o quê? Ações simples. Como fazer o manejo? A primeira coisa, observar mudança de comportamento, sinal de alerta. Mudou o comportamento, sinal de alerta. E a criança, ela manifesta essa mudança de comportamento quando ela deixa de fazer coisas que até então antes ela fazia, e ela fica isolada, isolou acima de uma semana
é recomendável procurar uma ajuda especializada para verificar o que está ocorrendo com essa criança ou esse adolescente. Uma semana a criança se isolou, deixou de fazer aquelas atividades que fazia, ou brincar como brincava, ver televisão como via, mudou, já é preocupante. É preocupante porque os estudos e a literatura apontam que nós temos dois caminhos a seguirmos, né? Primeiro, quais são os fatores de risco para uma pessoa cometer suicídio? O primeiro fator é a questão ambiental e a outra é a biológica. A ambiental é a questão, começa tudo no lar. Eu gosto de dizer uma coisa, não existe família desestruturada, existe uma ou duas pessoas que desestabiliza totalmente todo o grupo familiar ali. E isto traz uma consequência muito grave, porque perde a relação de afeto, a relação de diálogo e principalmente a ausência total de amor. Hoje nós encontramos crianças e adolescentes pobres de amor, crianças e adolescentes com ausência total de afeto e ausência de cuidado. Que tipo de cuidado? O básico, lavar as mãos, banho, alimentação, alta taxa de violência doméstica, violência sexual e muito isso devido ao consumo de álcool e drogas. E essa pandemia demonstrou o alto índice de pessoas consumindo bebidas alcoólicas. Os estudos recentes mostram que quase 38% de consumo de bebidas alcoólicas. Isso tem uma consequência dentro do lar. E não se percebe a dor e o sofrimento de uma criança ou daquele que está ali. Aí vem os fatores biológicos, que é a ausência de serotonina, que produz o bem-estar e prazer, tá? As questões biológicas, por isso que é necessário, Magali, nós observarmos, e quem está nos ouvindo, ter essa visão, psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra, ele vai cuidar dos sintomas, por isso que é necessário levar para o psiquiatra para uma avaliação e um diagnóstico. E o psicólogo vai tratar as causas. Esses dois profissionais juntos pode tirar uma pessoa dessa fase de suicídio, mas aí vem um alerta muito grande, Magali. De 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento medicamentoso e com psiquiatra. Por quê? A ausência de apoio da família. A família, quando não apoia esse ente querido, que apresenta o quadro da depressão, e devo aqui ressaltar, depressão é uma doença sistêmica, progressiva, incapacitante, severa, que leva homens, mulheres e crianças. E a depressão ela vai se dividir como? Em leve, severa, moderada e crônica. E é um tratamento para sempre, né? Em alguns casos é para sempre. E aí que está a necessidade do apoio exclusivo, incondicional da família para esta pessoa. Então, devemos sempre lembrar, as pessoas ainda têm aquela visão de que quem vai no psiquiatra, no psicólogo é louco. Não, quem vai no psiquiatra, no psicólogo é um ser humano que está precisando... É inteligente. Em primeiro lugar, isso mesmo, é uma pessoa inteligente que precisa de apoio. É porque ainda existe aí um tabu, um preconceito em relação a psicólogo e em relação a psiquiatra, que são profissionais que estudaram, se formaram para ajudar nessas situações. Tem pessoas que... Por que ela às vezes fica depressiva? Porque ela deixa de produzir alguma coisa que o organismo normalmente produz e ela vai ter que acrescentar sintético mesmo para melhorar, não tem jeito. Né? Não pode, não, Deus cura. Poxa, Deus cura todas as coisas, Deus é todo poderoso, mas Ele deixou os profissionais para ajudar, não foi? Não é verdade? Basicamente isso. E a senhora tocou num assunto muito sério. A gente tem enfrentado, nesses mais de 30 anos que a gente vem atuando nessa linha de frente de negociação, primeiro interventor, área de aconselhamento com pessoas que tentam suicídio. A gente trabalha muito no hospital com as vítimas, os sobreviventes do suicídio, ou seja, os parentes, amigos que perderam um ente querido pelo fato do suicídio. Infelizmente, muitas pessoas atribuem isso aí a uma questão satânica. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. Se você for no psicólogo, no psiquiatra, o psiquiatra recomendar o medicamento, pega o medicamento, compre, coloque na sua mão, unge, abençoa, ora e toma, tá? Faça isso e você vai ver que vai melhorar muito. Senhores líderes religiosos, por favor, depressão não é ausência de Deus, não é ação do diabo. Depressão é uma doença sistêmica que atinge o organismo
do indivíduo a parte motora, porque ela por incrível que pareça, a depressão causa a parte Até paralisia. paralisia que está lá nos circuitos mentais desse indivíduo. Hoje a neurociência comprova cientificamente, tá? Existe o fator biológico, o fator ambiental, situações, uma criança que sofre bullying, violência, abuso sexual, pobre de amor, um lar onde uma mãe só fica gritando, essa criança não tem repertório. E aí vem outro fator que a gente percebe muito na nossa sociedade. Hoje nós vivemos numa geração de adultos infantilizados, crianças birrentas, que vivem numa expectativa, sem princípios, sem limites, tá? E vive no mundo da expectativa. Quando essas expectativas não são concretizadas, realizadas, vem a frustração. Como ele não sabe lidar Especialmente o adolescente, né? Principalmente o adolescente. Essa frustração é tão grande, por quê? Porque ele projeta nele uma autoimagem que ele pensa que é aquilo que ele não é, mas acha que é. O que ele pode ser, né? Isso. E essa autoimagem dele, quando é desconstruída do sonho que não foi realizado, ele age pelo impulso. Muitos dos casos de suicídio em Campo Grande é decorrente ao impulso de um histórico de dor, sofrimento, negligência, imprudência lá atrás, e leva à morte. E aí a senhora tocou um fator que eu vou alertar aqui os pais, principalmente as meninas, jovens. Começa a ter um relacionamento com um rapaz, clube, começa a namorar, começa a trocar conversa, e aí começa uma coisa chamada fotos íntimas, o popular nudes. E isso é preocupante. Eu vou alertar aqui. O que ocorre é o seguinte, alguns até permitem a gravação de relações sexuais, ou o rapaz esconde a câmera, o celular, e grava. Acaba a relação, ele usa essas imagens. Ele começa a chantagear e joga na rede. E vai afetar quem? Principalmente as pessoas, as meninas mais jovens. Leva uma depressão e principalmente ao suicídio e à ideação suicida. Então tome muito cuidado, pais, converse com seus filhos. Eu sempre digo o seguinte, o diálogo é terapêutico curativo. Então, eu ouvi sobre algo, eu não sei se é verdadeiro, né? Foi um profissional que falou também, que o terceiro motivo de morte dos adolescentes é suicídio. Uns morrem doentes, outros com acidente, mas depois, em terceiro lugar, são os suicídios. Isso é terrível, hein? É terrível porque quando um caso de suicídio é registrado, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, quando um caso de suicídio é registrado, 5 é subnotificado. Quando um caso de suicídio é registrado, 20 tentativas de suicídio não são notificadas. E essas tentativas vão aumentando o grau até que a pessoa tem êxito. Tá? Então, muitos acidentes, que a gente chama acidente doméstico, acidente de trânsito, infelizmente é um suicídio premeditado. Então, aí eu quero aqui citar alguém, o senhor deve conhecer, o Dr. Gilberti. Meu parceiro, amigo trabalhamos juntos, mesmo, um meu super amigo. De um profissional, já entrevistei ele aqui umas 2, 3 vezes, e ele sempre disse a mesma coisa, ele falou, quando alguém tenta o suicídio, vai tentar até conseguir se ninguém cuidar. Aí, ele vai continuar, porque as pessoas falam assim, ele só fala, ele não tem coragem de fazer isso não, só fala para chamar atenção, não é não. Não é não, eu sempre digo o seguinte, uma dor não compartilhada dói mais. E toda dor é suportável quando não é em mim. A dor psíquica, a dor mental, a dor da estrutura mental é tão intensa, que o indivíduo ele prefere morrer do que deixar de viver, porque a vida para ele é sofrimento. Então não cabe a nós julgarmos ninguém, acharmos e pensarmos, cabe a nós apoiarmos e humanizarmos essas relações, principalmente dentro da família. E aí vem o papel da igreja, que é fundamental o acolhimento a essas pessoas. Não julgue. Igreja não é tribunal que julga, condena e executa. Igreja é semelhante a um hospital, que acolhe as pessoas em sofrimento e dor. É isso aí, tem que ajudar. A forma certa é que agrada a Deus, é ajudar, não condenar, nem ficar apontando o dedo. Ajudar até em sigilo, não é? O sigilo é primordial. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, isso aqui, Magali, é o quebra de um estigma.
Eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, mas há quase 30 anos atrás, a primeira pessoa que me entrevistou foi o Picarelli, na Rádio Cultura de manhã. Eu era soldado do Corpo de Bombeiros lá nos meados de 1989. Faz tempo. Uma ocorrência que eu atendi, e o Picarelli me chamou, o comandante na época, o Major Ociel, autorizou, eu fui lá e falei. Por que eu estou falando isso? É o quebra do estigma. A imprensa de Mato Grosso do Sul é uma das únicas do Brasil que trabalha com esse tema da forma como nós estamos aqui. E por que quebra do estigma? Porque o estigma impede a pessoa de falar abertamente sobre suas dores, seus sofrimentos, sua angústia. Não fique angustiado, não tenha medo de falar. Fale com o pai, com a mãe, com o tio, com o padre, com o pastor, com alguém que possa te ouvir, tá? Dentro do hospital, dentro das unidades básicas de saúde, já na triagem você fala, o enfermeiro, o técnico de enfermagem são pessoas qualificadas já para te dar o primeiro acolhimento. Mas fale da sua dor, não fique calado com o seu sofrimento. Isso é importante, a pessoa fala, falei com a minha mãe, não adiantou nada, falei com meu pai, não adiantou nada, vai procurando, vai falar com alguém que vai te dar atenção, que vai te ouvir e vai te ajudar, né? Porque a gente sabe que o final é muito triste. É triste. E aqui em primeira mão, Magali, eu estou falando aqui, a Diocese de Campo Grande, na pessoa do Dom Dimas Lara Barbosa, eles estão criando um curso de prevenção do suicídio. Nós teremos um dos professores para abranger o Brasil todo. E eles estão criando o Ministério da Escuta, para vocês verem o quanto a igreja está preocupada com a sociedade. Isso é ótimo. E esse programa seu, trazendo esse tema nesse momento, eu acho que toda a imprensa deveria dar essa oportunidade para nós esclarecermos esse tema. Por quê? Porque uma dor não compartilhada, um sofrimento não compartilhado dói mais. Então, por favor, procure ajuda, procure alguém que possa te ouvir e te aconselhar a procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Tem que ir num profissional, né? Tem que ter uma pessoa que consiga acolher para poder falar, sugerir, outra pessoa aceitar, né? Porque às vezes conversa com um não dá certo, tem que ir conversando. E a família tem que prestar atenção uns nos outros, não é? Eu acho que família, é isso, né? A família tem que prestar atenção uns nos outros, tem que ver, é o marido, é a esposa, é um filho, uma filha, uma sobrinha, está diferente. Família é assim. Sim. São os primeiros a prestar atenção, né? Isso é amor, né? Amor ao próximo, quem é mais próximo. Então, vai prestando atenção. Se cada um cuidasse da sua, aí todo mundo cuidava de todo mundo, né? Seria maravilhoso. Mas, Reis, eu sei que o senhor também é capelão, né? Já faz muito tempo. Mais de 30 anos. Pois é. E nessa pandemia, como tem sido nos hospitais? Como o senhor tem atuado nos hospitais? Nos hospitais a gente tem atuado esporadicamente lá, como eu estou atuando no hospital universitário, mas na Santa Casa nós temos o capelão Adão José, no regional o capelão Edmilson, tá? Lá é pontual, porque o trânsito no hospital, ele diminuiu muito. Então a gente é chamado, nós estamos lá toda tarde no hospital atendendo, acolhendo, mas nós trabalhamos muito em aconselhamento. Tanto os acadêmicos, funcionários, servidores e pessoas externas. Então a gente tem percebido o número absurdo, o número muito grande de pessoas que têm nos procurado para pedir um aconselhamento diante de uma dor e sofrimento. Mas a minha preocupação, Magali, não são as pessoas que nos procuram, são as pessoas que estão em pior situação e não procuram. E aí que está o alerta, procure, fale da sua dor, não fique com a sua dor, porque uma pessoa em sofrimento, o que ela quer? Ela quer alguém para ouvir e alguém que se importe com ela. E dentro das unidades básicas de saúde, eu volto a dizer, unidade básica de saúde, na triagem, as pessoas estão lá para te ouvir, porque eles se importam com você. Mas vá numa unidade básica de saúde, quem tem plano de saúde, procure um médico generalista, mas fale da sua dor, tá? É o que a gente tem visto muito recentemente, aqui em Campo Grande, 2 policiais militares. Mas nesse ano nós já tivemos bombeiros que cometeram suicídio, profissionais da saúde. Por quê? Porque é uma categoria que trabalha muito, como a senhora tinha falado recentemente, né? Trabalha muito com estresse. Caso dos professores, né?
Os professores. Os professores, a maioria das licenças é por problema emocional, porque realmente eles não aguentam. Primeiro que não aguenta, que hoje nós estávamos falando aqui no outro programa sobre essa liberalidade legal que tem as crianças hoje. Não pode fazer nada, não pode chamar atenção, não pode nada. Os professores ficam ali como reféns. Aí eles não, às vezes não conseguem nem dar suas aulas. É uma situação difícil, realmente. E depois não são reconhecidos. Além de eu aturar tudo isso, não sou reconhecida. Esse é não o sou pior reconhecido. de tudo. Aí pronto, assim como os policiais. Por isso que as licenças por motivo emocional, nesses dois segmentos é maior, né? É maior, E infelizmente. o senhor sabe até melhor que eu, que acompanha muitos casos, né? Muitos casos, porque no Brasil, a cada 10 dias, um agente de segurança pública comete suicídio. Aí. E aqui fica um alerta. Caso você se depara com alguém que está tentando cometer suicídio, por favor, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu namorado, não chegue perto. Porque você não conhece, ele está instável emocionalmente. E você não sabe se ele tem uma arma, uma faca, uma arma branca, um revólver, ele pode te machucar. O que você faz? Em primeiro lugar, chame o Corpo de Bombeiros 193 ou a Polícia Militar 190, mas nunca se aproxime de uma vítima, de uma pessoa que está com ideação suicida ou tentando suicídio. Jamais aproxime dessa pessoa. E se essa pessoa falar, me chama minha mãe, chama meu pai, chama meu irmão, que eu vou sair daqui, não traga essa pessoa próxima. Por quê? Porque trazendo essa pessoa, o que ele quer fazer? Ele quer imputar no outro uma responsabilidade para ele ver o fim dele. Isso. Então, jamais traga, ganhe tempo, não chegue perto, chame o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Por quê? Porque lá eles têm os negociadores, os bombeiros e os policiais militares têm competência técnica, material para fazer essa chamada negociação. Por que a pessoa com depressão séria, severa, síndrome de pânico, porque uma coisa puxa a outra, né? Por que eles sempre querem culpar as pessoas? Eles acham culpa nas pessoas por tudo. Tudo que acontece tem alguém culpado. Às vezes não tem ninguém culpado. Mas é aquilo que eu falei, são os fatores, o fator biológico, o fator ambiental. Esse fator ambiental, dependendo do grau da imaturidade do indivíduo, do sujeito, ele parte para esse pressuposto, tá? Aquilo que eu disse, nós estamos hoje vivendo numa geração de adultos infantilizados que não sabe lidar com frustração. É o chamado birrento. Gente, já viu uma criança fazendo birra? Agora já viu um adulto birrento? É terrível. É o que a gente tem. Infelizmente, hoje nós temos uma geração de adultos infantilizados, frustrados. Frustrado profissionalmente, alguém tem que ser culpado por emocionalmente, espiritualmente, porque ele apresenta 3 princípios de personalidade. Ele tem a mente infantil, o espírito de grandeza e o eterno insatisfeito. É difícil lidar com esse tipo de pessoa. Isso mesmo. E o pior, age sempre por impulsividade. Ele não mede as consequências dos seus atos. Ele fala e faz. Mas quando alguém o reprime, ele fica o quê? Histérico. Tá? Aí fica histérico, fica nervoso. E pode machucar alguém, por incrível que pareça, ele pode machucar alguém. Por quê? Porque não é um fator biológico, é um fator ambiental, social. Evolui para a esquizofrenia? A esquizofrenia evolui já na questão biológica, o alcoolismo, a droga, a maconha, e hoje, Magali, hoje, eu vou falar uma coisa, nós temos que pensar em quem nós vamos votar. Porque está tramitando no Congresso, está tramitando o pensamento de liberação da maconha de forma recreativa. Eu sou especialista em dependência química, sou pós-graduado nessa área de saúde mental. Não existe uso recreativo da maconha. Isso é um assassinato em massa. Droga. É uma droga que ela é a porta de entrada para outras drogas piores. E isso, principalmente em crianças e adolescentes, os estudos apontam, a literatura científica aponta, que agora é moda exigir comprovação científica, e eu comprovo cientificamente, tá? O que ocorre? As questões da destruição de células neurais do sistema nervoso central, onde o indivíduo perde. Aí entra o caso da esquizofrenia. Muitos dos quadros de esquizofrenia de homens e mulheres com 20, 30 anos, se a gente for fazer um estudo, começaram a usar a maconha muito cedo.
Usa maconha, de repente a maconha não é suficiente. Vai para outra Aí droga vai pra mais droga, pesada. Aí vai cheirar, vai injetar, vai fazer. 99% dos usuários, os dependentes químicos, começaram com a maconha. E essa maconha, ela traz não só um sofrimento, uma destruição do indivíduo, mas da família desse indivíduo. Porque todo usuário, todo dependente de drogas tem um pai, uma mãe, um tio, uma esposa, um filho, e é terrível. O sofrimento é terrível. E que não sabe lidar, né? Alguns falam, ninguém ensina a gente como lidar com essa situação, não ensina, tem que procurar profissional. Tem que procurar os profissionais. Tem que procurar ajuda. Aí eu volto a dizer, psicólogo e psiquiatra. Volto a dizer, o pastor, o padre, eles têm uma função social fantástica, mas eles têm que entender que para entrar na estrutura psíquica, no comportamento, o psicólogo e o médico, ou o enfermeiro, especialista na área de saúde mental, são esses profissionais. Estudou para isso, né? Estudou, se qualificou e se preparou tecnicamente para dar o acolhimento. O senhor, com essa sua experiência aí, como que está o emocional da família e dos pacientes nessa situação? As pessoas que o senhor tem atendido, como que está o emocional deles? Como que trata? Como que o senhor... Só esses que o senhor tem conhecido, porque a gente sabe que tem muitos que nem chegam até o senhor. Mas aqueles que o senhor atende e tal, como que está a família? Como que o senhor está trabalhando essa família? Por incrível que pareça, algumas pessoas nos procuram e a família nem sabe que ele está procurando ajuda. Outros foi a família que o convenceu aí, porque ele já vem caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. A família sofre. A família sofre por vários fatores, mas principalmente o sofrimento da culpa, de achar que errou em alguma parte. E da impotência, né? Da impotência, mas a culpa do pai, da mãe, eu errei. Aonde eu errei. E não errou em nada, não errou. Eu sempre digo o seguinte, os estudos mostram que uma criança com 8 meses de vida já entende a palavra não, tá? O que acontece? Quando uma criança, um adolescente está com 15, 16 anos, os pais querem dar limite. Aí não tem como. É na fase gestacional que você tem que estar o limite das relações de afeto. É de pequenininho. Tá? Desde pequeno. Eu estou falando de limite, eu não estou falando de surrar, não estou falando de bater, estou falando de limite e disciplina. Eu sempre digo o seguinte, o filho não pode ter medo do pai, mas ele tem que ter respeito por esse pai. Este pai, essa mãe, não pode ser um ditador, mas tem que ganhar com exemplo e com amor, acima de tudo. É porque a gente vê muitas crianças aí, o pai abaixando e a criança, né? É o chamado os jovens imperadores, o imperador do lar. Ele dita as normas reais de como vai funcionar essa família. Eu acho muito ruim. Hoje em dia a educação está muito difícil. Está difícil para os pais, tem criança, eu ouço relatos de mães aí, pessoas da sociedade, que se fala alguma coisa meio alterada, chama atenção, vou te pôr de castigo, eu vou ligar para... Conselho tutelar. Conselho tutelar. Criança pequena que sabe nem ligar direito. Sim. Ameaçando os pais. Ameaça. E essa criança... A que ponto chegamos? Sim, essa criança, ela é uma geração que nós não estamos preparados para ela. Mas eu acho que o diálogo ainda é o melhor remédio. Diálogo fraternal e com amor. Por quê? Porque muitos dos casos que a gente atende, decorrente de lares onde há ausência do diálogo. Mesmo com lares com diálogos, nós temos várias situações aí, tá? Eu só estou dizendo que são 31 anos de trabalho diariamente com isso aí. Então, a gente tem um pouquinho de experiência, tanto a prática como a teoria na academia. Então, o que a gente tem observado, Magali? Que eu acho que o diálogo, a observância na família. Por quê? Porque é muito estranho um pai não perceber que um filho, uma filha se mutila. E a mutilação, ela não é só o corte. Lé do engano, a mutilação, tem adolescentes, tem jovens que arrancam mecha de cabelo. Tem uns que mordem aqui, tem uns que esquenta a colher e queima o céu da boca.
Tem uns Deu que, até um frio tem aqui. uns que introduzem objetos nas partes íntimas, tá? Tem uns que furam o ouvido com cotonete, aquela dor para ele, aquela dor física, é a dor que vai diminuir o seu grau de ansiedade, que é a dor emocional. Misericórdia. Tem uns que pega palito, dente, já viciou, já está com os lábios, a boca A gengiva toda inflamada, mas toda tá... machucada, tá? E outras coisas piores, tá? Tem situações que se eu for falar aqui, vocês não vão falar, mas isso não é mentira. Por quê? Agora vem a preocupação. O pai e a mãe não percebeu? Não. Nós tivemos um caso de uma jovem universitária, fazendo um curso na área de saúde, 20 anos de idade, numa das nossas palestras, nessa universidade, depois ela me procurou, ela se mutilou, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ela se mutilou 6 anos. Os pais nunca perceberam e nunca descobriram. E ela falou uma coisa que me marcou. Ela falou, o senhor precisa ir mais nas escolas falar, porque tem muitas crianças e adolescentes em pior situação que a minha. Meu Deus. Isso é preocupante. O bullying leva uma criança a cometer suicídio. O senhor sabe que eu fiz uma lei contra o bullying em 2008. Faz tempo, hein? Sim. Ninguém falava de bullying aqui. Ninguém falava essa palavra, não conhecia. Eu fiz a lei e comecei na escola dar palestras. E foi bom, só que depois eu parei de dar palestra, parou, porque as escolas tinham que criar isso, essa política dentro da escola, trazer palestrantes. Muitas escolas fizeram. E ajuda muito, que é uma coisa que não pode parar, isso é uma responsabilidade minha, sua, nossa, né? Sim. De combater. Porque a criança sofre esse tipo de agressão, seja ela física, emocional, ameaça. Eu sempre digo o seguinte aqui, Magali, um alerta. Você sabe o que acontece com o seu filho no banheiro, no intervalo? Uma criança, um mais adulto, ele pega o celular e tira foto, grava a criança, o adolescente ali no banheiro e começa a chantagear. E eu vou falar abertamente aqui, exigindo que crianças façam sexo oral e gravam. Em alguns casos, quando a gente vai analisar cartas e bilhetes, vai fazer o chamado autópsia psicológica, vai fazer uma perícia daquela criança, daquele adolescente que cometeu suicídio, a gente vai encontrar o gatilho que levou uma criança a cometer suicídio ou um adolescente. É a pressão que ele sofre. Mas por quê? Por que ele não fala em casa? Porque o pai e a mãe não têm diálogo. O pai já chega bravo. A criança tem medo de falar. Já chega estressado, já chega neurótico. Uma mãe que só grita, que só esperneia, tá? Tem alguns casos, Magali, de garoto que era obrigado a ir na igreja. Ele falava, a pior desgraça que eu tenho é de ir na igreja, porque o pai e a mãe não perguntavam. Por quê? Porque lá na igreja tinha 2 outros meninos que bulinavam ele não queria ir lá, mas ele não tinha isso como falar. Então, por favor, senhores pais, por favor, avó, principalmente a avó que cria, conversa, pede, se você não quiser falar, escreva e deixa um bilhete, porque às vezes a criança ou adolescente não tem como falar, então escreva, mande uma mensagem para o pai. Nós temos que abrir um canal de comunicação com os nossos filhos, até os filhos jovens, tá? Não pensam vocês que nas universidades, não é porque passou no Enem, está numa universidade, que o jovem, a jovem passa por sequelas que trazem lá da infância e vão apresentar na fase adulta, tá? As doenças mentais, a agressividade, a violência, o bullying. Então, o diálogo ainda é um dos melhores remédios, mas acima de tudo, observar a mudança de comportamento. Mudou o comportamento, sinal de alerta. Outro, o que a criança e o adolescente está falando? Não só na fala da oralidade, mas o que ele está postando na rede social. Sim, isso é importante também. Pai e mãe têm que ter a senha dos seus filhos em redes sociais. Alguns especialistas educacionais dizem que isso é invasão de privacidade, eu digo que não. Não, dos filhos não, pequeno não. Não é, você sabe por quê? Porque o assediador, o pedófilo, e outro engano, que a gente é muito inocente, Magali. O pedófilo não é só o homem, a mulher é pedófila. Sim, vocês sabiam? Tem muita mulher safada. Vocês sabiam que existe a mulher pedófila que assedia seu filho e sua filha? Tem. E você não percebe?
Então, pai e mãe têm que ter a senha das redes sociais dos filhos, tem que monitorar os seus filhos, aonde, com quem fala, e tem que ter horário específico, porque é um absurdo uma criança, uma adolescente, uma criança de 11, 12 anos de idade, estar 2 horas da manhã conversando com rapazes de 19, 20 anos de idade, e a mãe vem e pergunta para mim, professor Reis, é errado eu tirar o celular dela? Porque ela vai ficar brava. Deixa ficar bravo, ué. Vocês perceberam agora o quanto nós precisamos melhorar? Porque quando se fala em depressão, quando se fala em suicídio, nós esse estamos... evento de telefone celular e internet é um problema. É um problema. Sim, então nós temos que estar muito alerta com isso. Ô, Reis, eu vou fazer agora mais 2 perguntas, só que nosso tempo está terminando, mas aí você vai responder rapidinho só. É verdade ou é boato? A pessoa nasce doente para ser alcoólatra ou para usar drogas, ser um usuário de drogas. Só que ela não sabe até que ela experimenta. É verdade? O que nós temos que entender são 2 fatores, o ambiental e o biológico. O ambiental, dependendo da situação que sofre, social, e tem um exemplo do pai que bebe, a mãe que bebe, porque hoje a mulher bebe de igual modo com... Até mais, Tá. às vezes. A criança vai aprender, porque a criança age por imitação. E tudo começa, eu sempre digo o seguinte, onde o diabo não pode ir, ele manda um copo de cerveja gelado. Então, a questão ambiental... Tá vendo, meninos? Ouviram? A questão ambiental proporciona o alcoolismo. A questão genética. Existem pessoas que já têm uma predisposição para o alcoolismo, tá? Por isso que não pode beber. E o alcoolismo é uma das doenças que mais mata no mundo. Álcool é uma coisa terrível, mas a pessoa experimenta, depois não consegue. Eu vou parar a hora que eu quero. Não para, porque dentro do seu sistema nervoso central existe uma coisa chamada recompensa, sentido e recompensa. Quanto mais você bebe, mais você vai querer, porque você vai se sentir bem. Então a questão é mental, não é, eu não quero, a questão já é biológica. Só para relaxar. Não, você já está com... O álcool não relaxa, ele ataca o sistema nervoso? Você já tem recompensa, então você vai beber mais, vai beber mais. Igual a droga e a maconha. Ela diz que faz dormir. Reis, nós já falamos sobre isso um pouquinho, mas eu vou de novo tocar nesse assunto, que é muito importante. Nós estamos falando aqui de suicídio na pandemia, falamos muito, e falamos também de profissionais, especialmente o segmento da polícia militar, como bombeiro, exército, tudo, e também os educadores, os profissionais de educação. Aí, essa aqui é a minha câmera, né? Tá. Tem a síndrome de Burnout. Muitos professores acabam com essa síndrome por causa de pressão, todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? E qual seria? Parece até que a pessoa que gosta tanto de dar aula, de repente ela falta empatia. Falta empatia para o trabalho, ela já não gosta mais de trabalhar ali, assim como o policial, que ele quer muito ser polícia, de repente ele não quer mais. É a síndrome de Burnout. É o esgotamento físico, emocional e eu vou acrescentar espiritual por falta de reconhecimento, principalmente do trabalho. É um esgotamento acelerado, por quê? Porque o ambiente hoje escolar para o educador é um ambiente hostil, porque ele sofre pressão, ele sofre ameaça por parte do aluno e dos pais desse aluno. Isso cria uma insegurança e instabilidade emocional do educador. Então, a gente precisa tratar isso com mais seriedade, tá? Isso a gente pode trabalhar isso no outro tema. Né, eu acho que nós vamos ter que conversar de novo outro dia, porque tem muita coisa para falar mesmo, né? Ele falou, seu programa só meia hora, nós temos 40 minutos hoje, né? Mas ainda assim falta muita coisa. Mas eu quero agradecer aqui o professor Reis, capelão, né? Ele é graduado em saúde mental e quero agradecer a vocês que estiveram conosco esse tempo todo. Um bom final de semana, que Deus possa estar abençoando você, a sua família. Cuidado, máscara minha tá por aqui. Máscara, álcool gel, todo cuidado possível para proteger você e o próximo, tá bom? Um grande abraço. Tchauzinho.